Investir é uma jornada pessoal que se pode prolongar durante toda a vida. É possível começar a criar um portfólio assim que se atinge a maioridade, até mais cedo, com supervisão parental, e continuar a reforçá-lo ao longo dos anos, literalmente até ao fim da vida, se for essa a nossa intenção. Mas se crescemos e a nossa personalidade, preferências e apetecibilidade ao risco muda também com o passar do tempo, não deveria haver uma evolução natural dos tipos de investimentos que escolhemos fazer? Hoje vamos falar sobre essa dinâmica. Como é que tradicionalmente se organizam os portfólios tendo em vista a sua adequação às várias fases da vida? Se é a vossa primeira vez por aqui, sejam muito bem-vindos. O meu nome é João Zoio, sou consultor imobiliário e criador de conteúdo sobre imobiliário, dinheiro e finanças pessoais. Lembrem-se que nada neste vídeo deve ser interpretado como uma recomendação de investimento. Não sou consultor financeiro e este conteúdo produzido em conjunto com a Trading 212 é puramente informativo. Deve sempre ser feita uma própria pesquisa antes de investir em qualquer ativo ou utilizar um serviço para esse efeito. O valor dos nossos investimentos pode subir ou descer, de modo que o capital está em risco. É comum em pesquisas pela internet encontrar teorias que apresentam o portfólio ideal, uma receita resultante de uma mistura, normalmente em percentagens, entre ações, obrigações e outros ativos cuja única variável é a idade de quem investe. Tipicamente fala-se num início por volta dos 20 anos, com 90% a 100% do dinheiro aplicado em ações e depois, por norma, a partir dos 40 anos, fortalecem-se as posições em obrigações que começam a aumentar em peso até para fazerem mais de 50% do portfólio, ficando o restante dividido entre ações e dinheiro na mão. O fundamento para este mix que vai evoluindo está relacionado com a probabilidade da vontade do levantamento do capital, que por norma aumenta consoante a proximidade à idade da reforma. Ou seja, quando se está perto da reforma, sendo eventualmente necessário um ou outro levantamento pontual para o pagamento de despesas correntes, o prazo de investimento é curto e por isso valoriza-se mais a preservação do capital do que a sua potencial valorização. Por outras palavras, há pouca flexibilidade quanto às potenciais oscilações dos preços dos títulos. Do outro lado, quando se tem 20 ou 30 anos e ainda há muito tempo para oferir rendimentos provenientes do trabalho, o horizonte temporal de investimento tende a ser alargado, existindo mais tempo para que ocorra uma potencial valorização, mesmo no seguimento de uma momentânea queda. Isto relaciona-se com as ações e as obrigações porque diferentes tipos de ativos acarretam, de uma forma geral, diferentes graus de risco e potencial de retorno. As ações representam uma parcela do capital de uma empresa e quando as compramos estamos a adquirir um conjunto de direitos e deveres associados ao seu futuro. Ora, sendo este futuro incerto e não tendo nós nenhuma garantia de capital, o valor do investimento está 100% dependente dos resultados das empresas em que se investe. Se tiverem boa performance e continuarem a crescer, nós ganhamos dinheiro, tanto pelo aumento do valor da ação, como pelo recebimento de dividendos se as empresas os distribuírem. Se desvalorizarem, que pode acontecer por variedíssimas razões, uma crise, uma má notícia, um ano com piores resultados e em diante, a nossa participação perde valor, sendo o resultado a perda de capital, pelo menos no curto prazo e no papel se decidirmos manter e não vender a posição. O que isto significa, mais uma vez de um modo geral, é que o risco deste tipo de ativos tende a ser relativamente elevado porque o valor das ações pode sofrer oscilações relevantes e de forma repentina. Do outro lado da moeda, o potencial de retorno é superior porque se as oscilações forem positivas, se a empresa crescer muito e tiver bons resultados, as quotas partes dos seus acionistas crescem também. Já as obrigações são títulos de dívida emitidos por governos ou empresas que pagam juros fixos aos seus credores, os investidores que as adquirem. São geralmente consideradas mais seguras do que as ações porque oferecem rendimentos mais estáveis e previsíveis, os juros pagos durante o empréstimo, sendo que no término do prazo desta cedência, quem investe tem direito a receber o montante inicialmente concedido, o valor que se investiu. Claro que aqui também há riscos, nomeadamente o risco de crédito ou de falência da entidade emitente que pode impossibilitar os pagamentos devidos e o reembolso do capital. No entanto, a quando do processo de liquidação dos ativos para fazer face às responsabilidades de uma entidade em risco de falência, os credores têm sempre prioridade face aos acionistas, o que quer dizer que o risco corrido pelos primeiros é inferior. Em contrapartida, como seria de esperar, o potencial de retorno das obrigações é mais baixo, estando limitado ao montante acumulado dos juros a serem pagos durante o período do empréstimo. Como é claro, embora os instrumentos financeiros e as estratégias discutidas possam ser considerados seguros, quem investe deve reconhecer e ter em conta o risco inerente que lhe está associado. Agora, voltando à questão do portfólio ideal, será que depende mesmo apenas da idade? A única resposta plausível é não. Há inúmeras outras variáveis que podem fazer um investidor ter maior ou menor aversão ao risco e outros aspectos que ditem as suas escolhas, independentemente de quantos anos tem. Uma pessoa quase na idade da reforma, com várias fontes de rendimento que não dependem das suas horas de trabalho, pode preferir manter-se mais exposta a ações
e uma com 30 anos que seja já de nascença mais cautelosa ao ponto de perder o sono só de pensar em acordar e ver os seus ativos com uma desvalorização de 5%, pode optar por uma maior percentagem do seu portfólio alocada a instrumentos mais conservadores. Tudo depende da preferência pessoal de cada um. Uma maneira simples de investir em títulos tendo em conta o nível de risco com o qual estamos confortáveis, independentemente da idade, é através das novas starts prontas da Trading 212. Consistem em portfólios de investimento compostos por ETFs, selecionados por alguns dos maiores gestores de ativos do mundo, entre os quais a Wisdom Tree, que podemos filtrar tendo em conta o nível de risco, mais conservador, moderado ou agressivo. Esta escolha fará variar os ETFs quanto aos tipos de ativos a si subjacentes, que podem ser ações, obrigações e mercadorias, as indústrias e o foco geográfico. Querendo usufruir deste ou outros benefícios disponibilizados pela Trading 212, sugiro que vejam de seguida este vídeo a aparecer no ecrã, onde falo sobre todo o processo de criação de conta, o depósito de fundos, como é que se investe e o que é necessário para avançar com consciência. Subscrevam o canal da Trading 212 Portugal para não perderem futuros conteúdos informativos como este. Até ao próximo, vemo-nos em breve.